Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, boa tarde a todos. Vamos agora procurar cerrar os nossos olhos, respirar profundamente, ir acalmando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos procurar deixar do lado de fora desta casa as nossas preocupações, para que possamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Em primeiro lugar, agradecendo por esta oportunidade, por Deus nos conceder estarmos aqui nesta tarde, que possamos aproveitar tudo de bom que vamos ouvir do Evangelho de Jesus, que possamos aplicar na nossa vida, que possamos sair daqui mais calmos, mais serenos e refletindo sobre tudo que hoje, nesta tarde, vamos aprender, vamos recordar daquilo que Jesus tem nos ensinado sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim boa tarde a todos. Como a Fátima nos colocou, na questão do livro, se há alguém que em algum momento da sua vida não tem a possibilidade de fazer o bem. Para nós respondermos essa questão, a gente vai recordar a diferença entre o bem e o mal. Toda vez que eu observo e cumpro as leis de Deus, os meus atos vão gerar o bem. Então, fazer o bem é estar de acordo com as leis de Deus. Toda vez que eu não observo, não cumpro a lei de Deus, os meus atos vão acabar tendo como consequência o mal. Então, fazer o mal é você não estar de acordo, você infringir as leis de Deus. Então, vejam que para as nossas atitudes só tem duas opções. Ou você age de acordo com a lei de Deus e está no caminho do bem, ou você não agindo de acordo com as leis de Deus, você está no caminho do mal. Não tem uma terceira opção para nós. Não tem um terceiro caminho a seguir, porque ele não existe. Então não adianta, como a gente costuma dizer, ficar em cima do muro. Olha, eu não faço bem, mas também não faço mal.
E a gente tem assim justificativas, né? Eu tenho medo, às vezes, de me intrometer, de querer ajudar, em vez de ajudar eu estou atrapalhando. Eu não tenho tempo, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho talento, eu não tenho aptidões para fazer o bem. Isso é comum, gente. Realmente existem situações na nossa vida, principalmente quando envolve aqueles que estão à nossa volta, que você às vezes fica com medo. Você não sabe se você está ajudando ou não. Então, quem vem nos socorrer nessa questão? Jesus. Ele vem nos dizer, quando você estiver em dúvida, quando você estiver com medo, se você sabe se aquilo que você vai fazer está certo ou errado, existe uma regra básica, que se você colocá-la em prática, você não vai errar. Faça ao seu próximo tudo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Não faça nada que você não queira para você. Então, uma regra básica. Está em dúvida? Aplica essa regra que Jesus ensinou. Então, gente, não basta apenas nós não fazermos o mal. Nós não querermos nos envolver com a situação. É necessário fazer o bem no limite das nossas forças. Porque se não existe uma terceira opção, se não existe um terceiro caminho, ou é bem ou é o mal. Como André Luiz bem nos coloca, né? O mal é o bem mal compreendido. O mal é a ausência do bem. Então, nós também, gente, vamos ter que responder por todo o mal que venha a ocorrer por nós termos deixado de fazer o bem. Então está respondida a questão do Livro dos Espíritos. Não existe ninguém, gente, que não possa fazer o bem. Somente aquele que está cego pelo egoísmo, ele não vai encontrar oportunidade para praticar o bem. Porque basta nós estarmos em contato com o nosso semelhante, que nós temos a oportunidade de fazer o bem. E volto a repetir, às vezes a gente confunde fazer o bem com caridade material, com obras grandiosas, onde tem uma projeção maior. Lógico, gente, isso é muito importante. O bem é sempre bom ser praticado, mas o que os Espíritos estão nos dizendo? Que fazer o bem, gente, é aquelas coisas pequenas. Fazer o bem é você ser útil aonde, quando e com quem for necessário. É um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Hoje em dia não precisa nem telefonar, às vezes aquela pessoa que a gente sabe que está necessitando, manda um zap, uma mensagem. É você prestar pequenos serviços. Bom dia, boa tarde. É você emprestar o teu ombro amigo. É muitas vezes você silenciar para que o outro possa falar. Então a vida, gente, ela nos oferece oportunidade de fazer o bem da hora que nós levantamos até nos deitarmos. E isso nós na condição evolutiva que estamos. Porque os espíritos evoluídos continuam trabalhando enquanto o corpo físico descansa. Então, nós temos todo o tempo, a vida está oferecendo essas oportunidades. Não vamos deixar que o egoísmo não nos deixe perceber essas oportunidades. E dentro dessas inúmeras oportunidades que a vida nos dá, existe uma que é muito importante de nós praticarmos, que é a indulgência. E é dela que nós vamos falar um pouquinho hoje. E para a gente falar da indulgência, nós vamos ter que relembrar de outra questão do Livro dos Espíritos, a 886, quando Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo entendia Jesus? Então a pergunta é: como é que Jesus entende caridade? A espiritualidade responde: benevolência para com todos. Então essa arte de fazer o bem.
indulgência com os defeitos alheio e perdão das ofensas. Então veja que um dos atributos da verdadeira caridade para Jesus é indulgência para com os defeitos alheio. E Kardec ainda vem reforçar a importância da indulgência no finalzinho do Livro dos Espíritos. Depois da última questão do livro, existe a conclusão do Livro dos Espíritos. Excelente, gente. Quando vocês tiverem oportunidade, quem não leu ainda, dá uma olhadinha. Ali ele coloca os pontos básicos. E nesses pontos básicos, Kardec coloca os efeitos que levam aquele que compreende a doutrina espírita. O primeiro efeito é que desenvolve em nós o sentimento de religiosidade. O segundo efeito é a resignação diante da vida, das pessoas e das situações. E o terceiro efeito, quando compreendemos a doutrina espírita, é nos tornamos indulgentes para com os defeitos alheios. Por que será que Kardec coloca a indulgência e não uma outra virtude? Nós sabemos que tem virtudes também tão importantes, né? Por que será que a indulgência é tão importante em nossas vidas? Fácil responder, difícil exercitar, mas é fácil responder. Vocês lembram do maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus completa, inclusive é o tema da semana que vem do Evangelho, né? Jesus completa. E o segundo é semelhante a este: amarás a teu próximo como a si mesmo. E amar ao próximo é fazer ao nosso próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Mas quando Jesus está falando amar ao próximo, ele não está restringindo apenas o próximo mais próximo. Aqueles que de uma forma ou de outra nós temos uma afinidade, uma ligação. Não. Quando Jesus está falando amar ao próximo, ele está colocando toda a humanidade. E quando ele coloca toda a humanidade, nesse amor está incluindo aqueles que nos ofendem, aqueles que nos prejudicam, os nossos inimigos. E nós sabemos, né, gente, que às vezes aquele que nos prejudica, aqueles que nos ofendem, deixam uma ferida tão grande aqui dentro. Como amar uma pessoa que nos prejudica? Como amar uma pessoa que nos ofende? Então, gente, nós só vamos conseguir amar aqueles que de uma forma ou de outra nos ofendem com indulgência. Sem indulgência nós não vamos conseguir. Por isso, para se cumprir o maior mandamento, é necessário que nós tenhamos indulgência de entender que, como eu, o outro também é imperfeito. Que todos nós estamos no mesmo caminho da construção do nosso desenvolvimento moral. Então, se eu erro, o meu irmão também pode errar. Todos nós, gente, temos fragilidades e fraquezas humanas. Ninguém é o melhor, o maior, o maravilhoso, não. Todos nós estamos sujeitos a acertos e erros. Então a indulgência é esse doce sentimento que nos faz compreender a realidade do outro. O erro do outro, sim, mas sem crítica, sem julgar, sem censurar, sem condenar, sem usar da maledicência. Porque, gente, está no Evangelho, nesse capítulo. Os Espíritos nos dizem, um dos maiores defeitos da humanidade é ainda ver o mal do outro antes do seu. Então a gente vê com muita facilidade o erro do outro. Só que quando nós vemos esse erro com a intenção de criticar, julgar,
censurar, depreciar, divulgar, destruir a imagem do outro, usar da malevolência, da maledicência, muitas vezes, eu até já disse isso aqui para vocês, de nos alegrarmos de ver o erro do outro. Tá vendo? Você fala de mim, olha só o que ele fez, é muito pior do que eu faço. Então, toda vez que nós agimos assim, gente, nós estamos faltando com caridade. Nós estamos faltando exatamente com um dos aspectos da verdadeira caridade, segundo entendia Jesus: indulgência. Será que nós estamos sendo indulgentes? Será que nós ainda estamos tendo dificuldade para ser indulgente? Estamos falhando no exercício da indulgência? Será que ainda nós somos maledicentes? Pois bem, vamos colocar aqui o exemplo que eu coloquei a outra vez que a gente comentou sobre a indulgência. Você está numa rodinha de amigos. Pode ser um encontro, uma confraternização, como a Fátima nos colocou, que vai ter aqui na casa. De uma forma ou de outra você se encontra com aquelas pessoas que você gosta, amigos, familiares. Pois bem, todos sabem que o início é muito gostoso. Todo mundo vai se cumprimentar, trocar elogios, alguém vai comentar alguma coisa, é uma conversa descontraída, né? Daí a pouco, você ou alguém vai lembrar de alguém comum, aquele grupo. Aí fala assim: você viu que fulano fez? Pronto. Jogou a isca da maledicência. Aí atiça a nossa curiosidade, né? Você fala: não, o que aconteceu? Conta pra mim. E aí começa, então, a conversa a girar em torno do erro do outro ou de algo de bom que ele deixou de fazer. Então, gente, é essa a nossa postura diante da maledicência? Nós pegamos a isca da maledicência, nos alimentamos e muitas vezes até aumentamos, porque aí você fala assim: ela fez isso? Você precisa ver outra ocasião. Ela fez muito pior. Nossa, ela é capaz de fazer bem pior que isso. Então, gente, diante da nossa postura, quando nos encontramos e comentamos do outro, vai nos diferenciar um dos outros. Será que nós ainda pegamos a isca da maledicência, alimentamos e aumentamos? Será que nós ainda pertencemos àquele que falhamos no exercício da indulgência, ou nós já pertencemos ao grupo que está exercitando? Porque se nós pertencemos a esse grupo, gente, a nossa postura é a seguinte: você viu que fulano fez? Aí você se enche de coragem e fala assim: meu amigo, vamos deixar isso para lá? Você gostaria que estivesse fazendo isso com você? A pessoa não está aqui para contar realmente o que aconteceu. Nós sabemos o realmente que aconteceu. E se realmente fosse você que tinha errado? Você ia gostar que os seus amigos estivessem criticando, julgando, te condenando? Não. O que é que nós queremos, gente? De Deus e dos nossos amigos quando nós erramos? Nós suplicamos e nós pedimos o quê? Uma chance para recomeçar. Uma chance para reparar o outro. Que a gente ainda seja digno de confiança. Então é isso que nós temos que fazer para o nosso próximo. Querem continuar com a conversa? Vocês têm o direito, mas afaste-se. Então, quando alguém vem contar, falar do erro alheio, ou mesmo quando você vê a queda do outro pelo erro, gente, sinceramente,
O sentimento que nós deveríamos ter é de compaixão. Termos dó pela queda, do erro do outro. Formar uma empatia. Compaixão, gente. Vocês lembram, eu não vou comentar aqui porque a gente já falou isso uns 15 dias atrás, quando trouxeram aquela mulher adúltera para Jesus, todo mundo conhece a história. O que é que Jesus diz? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ninguém teve coragem, porque no fundo a consciência acusou. Eles se retiraram, ficou só a mulher e Jesus. E Jesus diz para ela: onde estão os que te condenaram? Alguém te acusou, te condenou? Ela diz: não, mestre. O que é que ele diz para ela? Muito menos eu te condeno, vai e não peques mais. Olha a sabedoria do mestre. Ele foi o único espírito que encarnou aqui na terra que poderia julgar e condenar, porque ele tinha conhecimento e autoridade moral para isso. E foi justamente ele que nunca condenou, quem quer que fosse. Nós não precisaríamos falar mais nada. Quem somos nós, gente, para julgar e condenar o nosso irmão? E o que ele faz? Ele tem compaixão por ela e dá o que para ela? Quando ele diz: vá e não peques mais, deu uma oportunidade dela reparar o erro. A compaixão de Jesus, a compaixão que eles pedem que nós tenhamos nessa indulgência, gente, é exatamente diante do erro do outro, compreendermos o momento evolutivo que aquela pessoa está passando. Nós comentamos, só existem dois caminhos. Se você agir de acordo com a lei de Deus, você vai praticar o bem. Se aquela pessoa errou, se aquela pessoa praticou mal, é porque ainda ela não consegue compreender a lei de Deus. E infelizmente não é essa atitude que nós ainda temos. Voltemos lá ao nosso grupinho que nós estamos reunidos. A gente pega a isca da maledicência, a gente começa a comentar, e ainda você faz o teu julgamento. Olha, para mim, aquela pessoa nunca enganou, não é flor que se cheira, não. Isso daí era questão de tempo. Pelas atitudes dela, com certeza, ela ia acabar praticando isso. Então você julga, muitas vezes, gente, apenas por aquilo que você ouviu falar. Ou muitas vezes a gente vê a cena ali naquele momento, nós não sabemos o que aconteceu antes de você só viu o final, como você viu o último capítulo, você não acompanhou toda a novela para saber, você não sabe tudo o que aconteceu para estar naquele momento a pessoa tendo aquela atitude. Então muitas vezes a gente julga e condena sem saber a causa. Então, se infelizmente, gente, nós ainda vemos com tanta facilidade o erro do outro, o defeito do outro, vamos pelo menos a começar a exercitar a indulgência, fazer aquilo que Sócrates ensinou ao seu discípulo. Vamos usar as 3 peneiras. Alguém chegou para comentar, viu que fulano fez? Ou você vai dar o seu parecer daquilo que você está vendo, né? Aquela imagem chocante, passa pelas 3 peneiras. Primeira peneira, é verdade? Aquilo que você vai me falar ou eu vou divulgar, é verdade? Realmente aconteceu? Você conseguiu falar com a pessoa para ouvir a explicação? Se passar pela peneira da verdade, que muita coisa já para ali, vai para a segunda peneira. É bom? O que eu vou divulgar vai acrescentar algo de bom para aquela pessoa, para aquela situação? Porque, gente, no tempo de Jesus, apedrejamento com pedras, né? O nosso apedrejamento hoje é diferente, tá aqui, ó. As nossas palavras. Ô língua afiada que nós temos. E nós sabemos, né, gente,
que uma palavra nossa pode sim matar sonhos e esperança das pessoas. Pode levar as pessoas para o fundo do poço. Nós podemos destruir a imagem de uma pessoa perante os amigos, num local de trabalho, muitas vezes até num relacionamento afetivo. Então, se passar pela verdade, pelo bom, vai terceira peneira, é útil. O que vai ser divulgado é útil. Qual é a real intenção? A intenção ao divulgar essa grande injustiça, esse grande erro, é realmente combater o mal? Parar por aí para que esse mal não aumente? Ou nós estamos apenas querendo destruir o outro perante as pessoas? Então, gente, vamos começar a tomar cuidado nas nossas rodinhas de amigos, de familiares, com a fofoca. Desculpa, nós espíritas não fofocamos. Trocamos impressões da vida alheia, né? Então, quando a gente for trocar as nossas impressões da vida alheia, vamos usar as 3 peneiras. Se não for verdade, corta a isca da maledicência. Se for verdade, mas não for muito bom, gente, não aumenta. Se for útil, pelo menos procura atenuar os efeitos da fofoca. Então, gente, indulgência não é não olhar de frente à realidade, não é fechar os olhos às coisas ruins que estão acontecendo, não é você de repente amenizar ou considerar que o outro não errou apenas para não ter problema nenhum. Não é isso, mas é você, diante do erro do outro, compreender: todos nós estamos sujeitos a erro. Então, indulgência nós precisamos ter, porque do mesmo jeito que você está tendo indulgência hoje, um dia você vai precisar dessa indulgência. Então Jesus pede: não julgue mais severamente no outro aquilo que você julgaria em você. Porque muitas vezes você olha para o outro e fala assim: eu jamais faria aquilo que você fez. Onde já se viu uma atitude dessa? Espera aí. Se errar é humano e você está dizendo que você nunca faria, então você não está na condição humana. Hoje você pode não estar errando. Pode ser que hoje a vida te favoreceu de uma forma que você não esteja passando a situação do outro. E amanhã? Você sabe o que pode acontecer? Será que muitas vezes você não está fazendo aquilo por falta de oportunidade? E muitas vezes a gente aponta o dedo para a atitude do outro, já parou para pensar em aqui, ó. Às vezes a gente não tem coragem de pôr em prática, mas e os nossos pensamentos? Será que não tem pensamentos nossos que merecia muito mais julgamento do que a atitude do outro? Então, gente, não censure no outro aquilo que você desculpa em você. Porque muitas vezes, gente, o outro está sendo o nosso espelho. Porque existem defeitos que nós temos que o nosso orgulho camufla. Você não quer admitir. Só que a hora que você vê o outro fazendo te incomoda. Então, antes de criticar, julgar, censurar, veja se essa censura não serve para você. Então, só para a gente encerrar, todos devem lembrar, né, que o Chico fazia aquelas inesquecíveis reuniões à sombra do abacateiro. Nessas reuniões, todo sábado, na periferia de Uberaba, na Vila dos Pássaros, junto, né, aquelas pessoas tão carentes, Chico deixou lições maravilhosas. E numa tarde, ele contou
que uma moça, quando ela começou a interessar pelo espiritismo, ela era de uma família muito rica. Ela se aprofundou nos estudos e ela sentiu necessidade de renovar-se e começou a ajudar, não só financeiramente, porque ela tinha muita condição, mas com seu próprio esforço. Então ela começou a trabalhar em assistência social, junto a doentes, aqueles mais necessitados. Naquele tempo ainda podia se frequentar favelas, esses bairros mais carentes, e ela também tinha muita facilidade em falar em público. Então ela dava muitas palestras, e ela foi convidada para dar uma palestra sobre o egoísmo como sendo a fonte do instinto das nossas posses. E ela se apresentou nessa palestra, gente, com muitas joias. Cabelo, nos braços, os dedos, né? Brinco e colar de pérolas legítimas. Ela era a verdadeira imagem da beleza. E ela falou então de caridade como sendo o antídoto para o egoísmo. A palestra dela dividia-se em duas partes. Primeiro ela colocava o tema, que ela colocou muito bem, e depois era aberto ao público. E quando chegou a segunda parte, né, a maioria que estava ali conhecia os trabalhos dela dentro da assistência social. Então teceram muitos elogios, falaram que realmente as palavras de caridade dela foram encontro, realmente era verdade, mais elogios. Até que um joalheiro pediu a palavra. Ele disse: olha, realmente, tudo que você colocou sobre caridade é verdade. Mas muito me espantou, porque você está falando de caridade e ostentando tanta riqueza. Eu não sei se eu admiro a sua beleza, a sua elegância, a sua cultura, as suas joias são todas legítimas. Eu até admiro você estar aqui no Rio de Janeiro ostentando tanto luxo. Enquanto ele falava, a moça ia sorrindo, sorrindo. Quando ele terminou, ele disse: realmente, meu irmão, não há contradição em nada que o senhor colocou, mas eu lhe devo uma explicação. O meu grupo social me habituou a me apresentar muito bem em público. Mas hoje eu estou aqui representando uma causa cristã. Eu já fui bem pior. Antigamente, quando eu me apresentava em público, eu usava 3 vezes mais a quantia de joias. Eu já simplifiquei muito. O senhor tem que compreender que velhos hábitos nós não conseguimos mudar de um dia para o outro. Eu tenho sim muita esperança de um dia poder me desapegar de todas essas joias em favor das obras de caridade, mas hoje eu estou no mínimo que eu consigo usar. Desculpe-me se eu o escandalizei, não foi minha intenção, mas eu não consigo me desapegar mais do que isso. Então o Chico coloca, né? Sim, é necessário. Nós precisamos sim desapegar de todos esses vícios e defeitos, mas há necessidade de paciência. Não dá para ser feito de um dia para o outro. Então, gente, quando nós formos julgar a atitude do outro, lembre-se que aquela pessoa, como a nossa moça cheias de joia, pode estar no seu mínimo. Ela pode estar no mínimo do bem que ela consegue fazer ainda. No mínimo do mal que ainda ela consegue. Ela está no seu limite. Então, se nós pensarmos no mínimo, nós vamos ver que a situação poderia ser bem pior. Uma boa tarde a todos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade,
Dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.